Pode diminuir um pouquinho o som, porque senão vai dar microfonia. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, dos versículos 13 ao 15 e do 53, do 1 ao 11. Vamos ler de forma alternada essa palavra. Que nos diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Cinquenta e três, 1. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado que os homens, homem de dores, que se sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem do rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um deles se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ficará sobre si. Amém. Palavra do Senhor. Eu não sei se você já pensou na possibilidade de um pai abandonar o seu filho. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Às vezes nós escutamos alguns relatos de crianças que foram achadas na lixeira. Já ouviu isso? Uma criança foi achada na lixeira. Às vezes nós ouvimos relatos de pais que abandonam um filho na porta da igreja. Já ouviu? Já ouviu isso? Eu já.
Às vezes nós temos casos de pais que vendem os seus filhos. As novelas são ricas em falar desse tema. Pais que vendem os seus filhos, que lucram com a possibilidade de ter um filho e de vendê-lo, e de não cuidar dele, e de fazer o contrário do que se espera que um pai faça pelo filho. Filhos abandonados no mundo que nós vivemos é algo que não é raro, infelizmente. Filhos são abandonados. Talvez você não tenha ninguém próximo que viveu isso, mas eu conheço algumas pessoas que foram abandonadas e que foram adotadas. Pessoas que querem saber quem é o pai de verdade, não sabem quem é o seu pai, não tiveram com ele uma relação de proximidade, não construíram uma relação de amor. É bom ver o Vinícius com a Aurora ali, segurando no colo, todo esse cuidado, toda essa proteção. É bom saber que os pais têm essa preocupação com os seus filhos. Talvez vocês não saibam, mas quando seus filhos estão aqui por algum motivo à frente, e eu estou aqui vendo, olhando para vocês, eu vejo os olhos de vocês brilharem pelos seus filhos. Mas a verdade é que pais abandonam seus filhos. A verdade é que pais, nem todos eles, refletem o amor paternal que nós esperamos. Mesmo mães, e nós normalmente falamos as mães, as mulheres são amorosas, as mulheres são extremamente preocupadas com seus filhos. Uma mãe jamais abandonaria o seu filho. E nós vivenciamos nessa última semana o caso do menino Henry, que foi assassinado pelo padrasto com a conivência da sua mãe. E ainda que ela não tenha sido presa pela justiça, mas as evidências todas apontam para o fato de que houve omissão, houve abandono. Ainda que ela não tenha participado ativamente na morte do seu filho, houve abandono. Houve abandono porque um homem que não era o pai dele podia espancá-lo e nada foi feito para que esse menino fosse protegido. A verdade é que é possível que pais abandonem os seus filhos. É possível que pais exponham os seus filhos a situações diversas de abandono. Só que eu quero falar com você nessa noite sobre um fato que mudou completamente a nossa história e que nós só fomos salvos e que nós só experimentamos a graça de Deus porque um pai abandonou o seu filho. Porque um pai abandonou o seu filho. E isso é muito claro porque o Novo Testamento, na boca de Jesus, o evangelista Marcos, no capítulo 15, no versículo 34, ele diz: Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonas? Por que me abandonas? Por que me deixas sozinhos? Por que não vem em meu socorro? Jesus grita, não é um discurso, não é, e não trata-se de um gemido quieto, de algo que ele fala de forma não ameaçadora, não, pelo contrário, há um grito de Jesus implorando ao seu Pai que não o abandonasse, mas ele o abandona. E nós precisamos entender porque o Pai, o Deus Pai, o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus da vida, o Deus que do nada fez com que tudo existisse, o Deus que soprou o fôlego de vida no primeiro homem, porque ele abandonou o seu filho, porque ele não foi em socorro de seu filho, porque ele não enviou os anjos a salvar o seu filho, porque ele não fez absolutamente nada, porque os céus se calaram, porque por 3 dias e 3 noites, na sepultura vazia, sobre uma pedra fria, diante de seus carrascos, ele foi
torturado até ser levado à morte. Durante 3 dias permaneceu na morte. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Tudo isso Deus fez a fim de cumprir um plano. E nesse plano envolvia que todo aquele que pecar, que todo aquele que peca precisa morrer. Que todo aquele que peca precisa morrer. E nós, todos nós, olha para mim, preste bem atenção no que eu vou dizer. Pode parecer óbvio para você, mas eu quero te lembrar. Todos nós pecamos contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, e quando nós afastamos de Deus, sabe qual é a sentença sobre nós? Sabe qual é o julgamento já estabelecido por Deus sobre nós? Todos os que se afastaram dele e transgrediram a sua lei santa e perfeita merecem como recompensa pelo seu próprio pecado a morte eterna, sem nenhuma remissão, sem nenhuma possibilidade de remédio, sem nenhuma possibilidade de argumentação, sem qualquer possibilidade de dizer ou de mudar o seu destino. Todos nós, quando pecamos, cada dia que pecamos, todos os dias que pecamos, estamos dizendo para Deus que nós merecemos a morte. Nós merecemos a morte, porque a sentença do Criador sobre as criaturas é de que Deus nos deu a possibilidade de vivermos uma vida santa. E nós escolhemos o mal. Plenamente conscientes, plenamente exercendo a nossa autonomia, nós escolhemos o mal. As pessoas não nos forçam a fazer o mal. Nós fazemos porque é a nossa natureza. Nós fazemos porque os nossos olhos desejam, por vezes, o que não é nosso. Nós sentimos ciúmes. Nós sentimos vontade de propalar e falar coisas, por vezes, que não nos convém falar. Nosso coração sente ira. Nosso coração sente ira. A ira pega fogo dentro de mim por vezes. Nosso coração sente e produz sentimentos destrutivos. E nós não podemos apelar para a psicanálise ou para qualquer outra resposta da psicologia para amenizar isso, para tentarmos camuflar a nossa natureza, para tentarmos amortecer a nossa culpa, resolver o nosso problema. O problema do pecado não será resolvido no consultório médico, não será resolvido na terapia. O problema do pecado não será resolvido com uma filosofia existencialista. O problema do pecado não será resolvido na porta do botequim, tomando a sua cachaça e tentando amenizar e anestesiar o sofrimento que é viver uma vida fugindo de Deus, porque todos nós nascemos para Ele. Nós fomos formados, forjados, criados à semelhança dele, com o propósito de nos voltarmos para Deus. Nós fomos criados à semelhança do próprio Deus, porque nos pertence viver nele e sermos dele. Ele deixou em nós marcas que não foram apagadas, que nos remetem a uma necessidade essencial dele, da sua presença, do seu amor, da sua verdade, da sua vida. E quando nós pecamos ou tentamos nos afastar de Deus, estamos apenas negando a nossa natureza, estamos apenas tentando fugir de quem somos, estamos procurando uma felicidade impossível de ser alcançada, senão em Jesus Cristo, porque Ele nos fez, o Pai nos fez semelhante ao seu Filho.
de nos aproximarmos de Deus por nossa própria conta, porque nossa realidade essencial, depois do pecado, é que nós caminhamos para a morte. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Os nossos pés nos levam para a morte, porque os nossos pés caminham para o pecado. Os nossos pés nos caminham e nos levam para uma ambição desmedida, para desejos desenfreados, para apetites que não são controláveis. Nosso desejo de ganhar, nosso desejo de ter, a nossa vontade de realizar coisas, a revelia de Deus, sem consultar a Ele, sem fazermos planos em que Ele esteja envolvido. Tudo isso demonstra o nosso caráter de busca de autonomia, de distanciamento de Deus e de vivermos uma vida, a revelia de Deus. E a única possibilidade da nossa felicidade plena é estarmos centrados em Deus. O nosso engano e a nossa loucura, a nossa insensatez é tentarmos viver longe de Deus. E o que Deus fez, já que eles desejam fugir de mim, já que eles desejam não me encontrar, eu vou ao encontro deles. O que Deus fez, Ele veio ao nosso encontro, Ele desceu às realidades que nós vivemos, Ele compreendeu a realidade que nós vivemos, e o texto que nós lemos diz sobre isso. O versículo 13 do capítulo 52, ao falar o profeta Isaías, olhando para o futuro, olhando para o Messias, olhando para o eleito de Deus, olhando para Jesus, o que Isaías tem a nos dizer? Isaías, que é considerado o quinto evangelho, porque Isaías fala do prometido de Deus, do ungido de Deus, de forma tão clara e inequívoca, que não dá para negar que ele está apontando para a vinda de Jesus e para a obra redentora de Jesus. Isaías diz no versículo 12 do capítulo 52, ele diz: eis o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e sua aparência mais do que de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Nesses versículos finais do capítulo 52, o que Isaías está dizendo o que ele está fazendo é apresentando Jesus, é apresentando o servo sofredor, é apresentando aquele que foi abandonado. Deus abandonou o seu filho, a fim de que nós não fôssemos abandonados. Deus entregou o seu filho, a fim de que nós não fôssemos entregues a nós mesmos, aos nossos fracassos, às nossas rebeldias, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser alcançados. Ele entrega o próprio filho, a fim de que nós pudéssemos ser salvos. E ao descrever o Messias, o que o profeta Isaías diz, que ele chamará a atenção, e todos olharão para ele. Ele vai vir, Jesus viria anunciado, e veio anunciado por Isaías, para chamar a atenção. Os olhos de todos iriam se dirigir a ele. Os olhos de todos estariam nele. Agora eu quero os olhos de vocês todos para mim, inclusive os que estão na galeria. Olha aqui para mim. Os olhos de todos estavam em Jesus, não era pela beleza, pela sublimidade, pela sua aparência, porque ele era maravilhoso, poderoso nos seus atos, mas os olhos de todos estavam sobre Jesus pela realidade contraditória e sombria que ele carregava, porque nele não habitava a beleza que esperavam do Messias, porque nele não estava dentro das expectativas de reino, de reis, de príncipes, de homens que eram destacados, de homens que eram honrados. Em Jesus não haviam aspectos
presentes da realeza. Jesus, sendo o rei dos judeus, não carrega dentro de si, nem na sua aparência, nenhum sinal. Não haviam sinais. Os sinais apontavam exatamente para o fato de que Jesus não poderia ser o Filho de Deus. Ele era, pelo contrário, desfigurado, a sua imagem absolutamente marcada pela dor e pelo sofrimento, marcada pela ausência de beleza. Veja que o texto diz exatamente isso. Versículo 3 do capítulo 53 diz: era desprezado, os mais rejeitado entre os homens. Está falando de Jesus, o filho abandonado. O filho abandonado do Deus Pai era o desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Bom que a Aurora está testando aí o funcionamento da criança, do ouvido, os sentidos dela vão ficar bem aguçados aqui, nas pregações do seu pastorzinho. Viu, Aurora? Esse ouvido está funcionando bem. Ela vai ter uma audição perfeita. Jesus, na sua aparência, Jesus, no seu rosto, não carrega as marcas da sua divindade. Jesus, na sua face, não carrega o brilho que nós esperamos que ele carregasse. Jesus não carrega os sinais de algo transcendente. Jesus não carrega em si algo que nos chame atenção. Jesus chama atenção pelo desprezo, pela rejeição. E nós sabemos o que é desprezo, o que é de rejeição. O plano de Deus incluía que o próprio filho dele seria abandonado. Abandono, desprezo, hostilidade. Ser tratado como um pária, ser visto como um amaldiçoado. A nossa fé e a demonstração do amor de Deus por nós inclui não apenas palavras. Deus não falou do seu amor por nós. Deus não disse apenas do seu amor por nós. Deus confirmou, Deus manifestou na própria carne de seu Filho e no abandono de seu Filho que Ele nos ama. Ele nos ama, e nós que o rejeitamos por causa dos nossos pecados diariamente, nós que nos afastamos e tentamos fugir de Deus, nós que achamos que não precisamos de uma religião, que não precisamos de Deus, que não precisamos da fé, nós precisamos ser lembrados que o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício horrível, que Ele experimentou a dor da rejeição, do desprezo de alguém que foi tratado como alguém que jamais poderia ser considerado o Messias de Deus. Desprezado pelos homens, que conhecem as dores, que padecem os sofrimentos, que os homens escondem o rosto. Jesus não estava nos lugares onde havia riqueza. Jesus não estava no avião, na primeira classe do avião. Jesus estava no ônibus velho, junto com pobres. Jesus não estava entre os nobres. Jesus não morava na Faria Lima. Jesus morava em Belfor Roxo. Jesus morava em Gogó da Ema. Jesus morava em Santa Marta. Jesus morava em Vila Pauline. Jesus não nasceu em berço de ouro e não tinha aparência que chamava a atenção de quem quer que seja. E sabe por que Deus fez assim? Para manifestar que o poder dele se revela e alcança
os desprezados. Por mais desprezo que nós venhamos experimentar na vida, nenhum desprezo foi tamanho e tão grande como o seu pai não olhar para você e não te ouvir, porque ele escolheu ouvir você apenas quando você diz: sim, faça-se a tua vontade, não faça a minha. Jesus, no momento próximo à sua crucificação, ele diz: Senhor, se é possível, Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. E o Pai responde: não é possível, não é possível. Você precisa ser abandonado para que nós não fôssemos abandonados. Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, versículo 14, as nossas dores levou sobre si. Ele leva o nosso desprezo, ele leva as nossas enfermidades, ele sabe o que são as nossas limitações, ele é o aflito, ele é ferido, ele é oprimido, ele vive a realidade cruel do sofrimento. Todo o sofrimento que você e eu tenhamos, ponham todos eles sobre Jesus, porque a missão de Jesus é tomar o nosso lugar. Aquilo que ele vive de desprezo, aquilo que ele vive de sofrimento, ponha tudo isto sobre os ombros de Jesus, porque ele veio assumir o nosso sofrimento, as nossas dores, as angústias mais terríveis que nós sentimos. Ele trouxe paz, e ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vinde a mim, você que tem sede. Venha a mim, você que tem fome, porque eu sou o pão. Venha a mim, você que está na escuridão, porque eu sou a luz. Jesus diz a respeito de si mesmo, porque ele é o abandonado de Deus, e porque ele é o abandonado de Deus, ele assumiu nas profundezas da morte, nas profundezas da realidade que nós experimentaríamos, experimentou o castigo que nos traz a paz, experimentou o exílio da morte, experimentou a dureza dos sofrimentos, das enfermidades, para que pudesse nos curar, para que pudesse nos salvar, para que pudesse nos alcançar. E nós fomos alcançados porque ele foi abandonado, e nós fomos salvos porque ele foi desprezado, e nós fomos aceitos porque ele foi rejeitado. Nossas rejeições, nossos traumas, nossas crises, nossas memórias amargas, as realidades que nos assustam e que nos roubam a paz, todas essas realidades têm que ser colocadas diante do altar de Deus. Ele vai te curar, porque há dores que você não vai curar em lugar algum, há sofrimentos que você não vai curar em lugar algum. Não adianta passar 10 anos na terapia, porque aquilo que está na sua alma, o médico não pode resolver. Ele vai tratar de questões que não são profundas, mas aquilo que está dentro da sua alma, as raízes da amargura, as raízes do medo, as raízes dos conflitos, da sua rejeição, da sua auto-rejeição, estão no pecado e nas memórias amargas e em tudo de ruim que você viveu. E tudo isso hoje coloque diante do altar do Senhor, e ele vai quebrar esse jugo de morte, e ele vai quebrar essas correntes que amordaçam, que te paralisa, que te transforma em alguém limitado, e alguém que não sente a presença de Deus e não aceita o amor paterno dele. Mas ele te amou de tal forma que todas as realidades que hoje trazem sofrimento e dor a você já foram quebradas na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele se fez ferido por nós, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, os nossos pecados ele levou sobre si.
Pare de carregar os seus pecados por 20 anos. Você pecou, ninguém sabe desse pecado e você carrega esse pecado. Peça perdão a Deus, converta-se do pecado, abandone o pecado e nunca mais olhe para trás. Nunca mais. Só eu preciso olhar para não quebrar nada. Nunca mais olhe para trás. Vamos tratar aqui. Vocês aqui que arrumam o palco. Atrás do pastor nada. Aqui, ó. Me deixem livre. Talvez você esteja carregando um peso durante anos na sua vida. Um peso que não será liberto, que você não sentirá o alívio desse peso enquanto você não colocar sobre o Calvário, sobre a cruz, sobre Jesus. Como falava, ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As transgressões, os seus pecados da juventude, pecados não confessados, realidades não tratadas, sentimentos de frustração não resolvidos, problemas que você carrega durante toda a sua vida, toda a sua existência. Deus já morreu na cruz do Calvário por você e não permaneceu na morte, como sinal de que Deus aceitou o sacrifício de seu filho, como sinal de que ele reconheceu a dignidade de seu filho e de que o que o seu filho fez por nós resolveu o problema. Deus levantou Jesus dos mortos. Ele levantou-se dos mortos, vitorioso, levantou-se dos mortos, venceu todas as realidades do mal, pôs a maldição longe de nós, quebrou o ciclo de morte, de vícios que você carregava durante toda a sua história, as minhas gerações passadas, as realidades que me assombravam, as realidades que assombravam você, aos meus avós, aos meus bisavós. A realidade da minha família é essa, de maldição, de vícios, de realidades que eu e você temos medo. Cristo quebrou, a maldição foi quebrada, viva a vida nova, Ele já te deu, é sua vida, Ele resgatou sobre Jesus o abandonado. Ele foi abandonado, Ele foi transpassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. O castigo é dele, ele já foi castigado, ele já sofreu, a ira foi sobre ele. Deus esmagou o Filho. Chega de vivermos amordaçados, escravizados, pássaros que não voam, porque aprendemos que temos que gaguejar. Nós precisamos entender que a liberdade em Cristo já nasceu em nós, que Cristo já nos libertou, que o jugo do pecado já foi vencido, que nós não somos escravos dos nossos hábitos, que nós não somos escravos do nosso temperamento, que nós não temos que ser a cópia exata de nossos pais, que nós podemos construir uma história nova, que Cristo abriu o caminho de acesso ao Pai. Ele abriu o caminho, tudo que estava sobre ele, ele carregou. Ele diz: somos desgarrados, como ovelhas desviávamos, mas ele fez cair a iniquidade de nós todos sobre Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, ele fez tudo isso sem abrir a sua boca. Ele só abriu a boca diante do Pai, e quando o Pai disse: é necessário, Jesus calou-se e cumpriu o plano que ele já havia, juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo, na eternidade estabelecido. Mas na fraqueza da sua carne, ele chorando, angustiado,
seu suor transformou-se em sangue, sua angústia beirava o desejo de morte, mas mesmo assim, ele escuta a voz de seu pai e aceita o desafio de viver a realidade que ele viveu por nós, para abrir o caminho entre nós e o Pai, de forma que eu e você não ficássemos mais excluídos de Deus. Nosso caminho foi aberto. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso a Deus. Ele te chama para viver e para festejar com Ele, para estar no banquete, para celebrar, para se alegrar. Você não é o filho abandonado, você não é o filho esquecido, você é o filho amado. O filho abandonado foi Jesus, mas ele abandonado tornou-se Senhor da vida e da morte. Ele desceu ao inferno e resgatou o poder sobre a morte e sobre todos os principados e potestades, e fez-se Senhor de todas as coisas, e fez-se Senhor de tudo, e agora está sentado ao lado do Pai, à destra do Pai, poderoso, governando, Senhor da vida, Senhor da morte, e é Senhor da minha vida e da sua também. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele resgatou a minha vida. Ele nos trouxe a esperança. O Pai moeu o seu filho, mas em troca de tudo isso, versículo 11 diz: ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Deus. E diz a palavra que ele ficará satisfeito. Sabe por que o Senhor Jesus fica satisfeito com o trabalho que ele realizou? Porque João, o apóstolo, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse, diz que nenhum dos seus se perderam. Porque a todos a quem Deus quer salvar, Ele vai salvar. A todos a quem são deles, os que são do Senhor, vão encontrar-se com Ele. Seja no tempo, na história, na realidade que nós não sabemos, nem conhecemos, nem controlamos. Seja no tempo presente, ou seja no tempo futuro. Seja agora, ou seja daqui a 30 anos. Seja agora alegre, feliz, jubiloso, ou seja numa cama com câncer, com uma realidade de morte. Seja moribundo, seja no último suspiro de vida, seja dentro de um ônibus, de um avião, seja onde for, seja no último segundo da história que nós todos construímos e vivemos. Se nós somos do Senhor, Ele vai nos trazer de volta. Mas nós precisamos pensar que o momento é agora de se voltar para Deus, de se entregar para Jesus. Não veja a eleição como alguma coisa determinista. Deus fez, Ele vai fazer, Ele vai dar um jeito. Não, a responsabilidade de vivermos uma vida que seja plena já agora, sem ter que esperar a vida futura ou o futuro de sofrimento, para por meio do sofrimento receber a Cristo. Seria uma tolice, uma insensatez da nossa parte. Hoje Jesus chama você para vir de volta, a estar com Ele, a encontrar-se com o Pai, a reconciliar-se com Ele, a ter uma vida plena, a deixar o seu peso, a sua angústia, o sofrimento, a rejeição, tudo isso, todo abandono, toda a realidade que te assusta e distancia você de Deus. Chega de tudo isso e receba Cristo como Salvador da sua vida. Se você entendeu o que eu falei, se você entendeu o que eu falei, eu quero nesse momento orar pela sua vida. Igreja, ponha-se de pé em oração. E eu quero orar pela vida daqueles que querem